Vamos dar um pulinho lá no Rio de Janeiro, isso mesmo, no G20, principal evento que está acontecendo aqui no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro. Taxação dos super ricos é aprovado em declaração de líderes do G20. Reunidos no Rio de Janeiro, chefes de Estado e de governo do G20, principal fórum de cooperação econômica internacional, aprovaram uma proposta de tributação progressiva, que inclui uma menção direta à taxação efetiva dos indivíduos considerados super ricos. O texto aparece na carta final da cúpula, divulgada na tarde da última segunda-feira, primeiro dia do encontro anual. Ananda, taxar os super ricos é uma das alternativas para combater a desigualdade social que é grande, não só no Brasil, mas ainda a nível de mundo? É um começo? Olha, professor, as lideranças que estão no G20 acreditam que sim. São muitos bilhões que seriam gerados a partir disso. É uma taxação que ela não é de vez, como a gente vem sempre falando progressiva. Das mudanças, é uma taxação progressiva. E a gente está falando assim de 3 mil pessoas no mundo que detêm, sei lá, 25, 26% de toda a fortuna do... É muito grande, né? A disparidade. 8 bilhões. Quantas pessoas tem no mundo, gente? 8 bilhões de pessoas? É muito grande a disparidade. Eu estou chutando um número aqui, mas enfim. A disparidade é imensa. Então, assim, esse dinheiro que seria arrecadado, ele seria suficiente para ações de recuperação socioambiental, climática, em todos os países em desenvolvimento. Então, é um valor que, de certa forma, promoveria, né, uma justiça tributária, vamos dizer Perfeito. assim, e que conseguiria gerar para a sociedade global um ganho, né, imenso. Então eu acho que assim as lideranças do G20, é a primeira vez que isso vai ser tratado, né, numa ata, né? Foi na ata que foi? Isso, na carta final da cúpula, né, que eles chamam Declaração hoje. final. Declaração final da cúpula. Então essa é a primeira vez e assim, todos os líderes, eles concordaram de que isso seria uma medida frutífera. E aí, Débora, é uma das alternativas para combater a desigualdade, taxar os super ricos no mundo, não só no Brasil? Olha, eu não vejo por esse lado de forma nenhuma, até porque se existe uma desigualdade social no nosso país, não é por conta do super rico. E sim por conta de quem administra e administra muito mal o nosso recurso, porque dinheiro arrecadado, a nossa Receita Federal está aí para nos mostrar que nós já pagamos muitos impostos. Então, se esse dinheiro fosse revertido em qualidade de vida para as pessoas, talvez a gente não tivesse ainda tanta miséria no nosso país. E ainda mais falando de casa, né, falando de Brasil, não dá para acreditar nas boas intenções de um governo onde, caro colega Rodrigo, gasta-se 33 milhões num evento, né, o Janja Palusa. Então, assim, dá para acreditar nas boas intenções desse governo? Mas só lembrando que a pauta diz respeito ao mundo. É um acordo para o mundo. Não diz respeito exclusivamente ao Brasil. Vamos lá. Nós estamos falando mundial que insere o Brasil. Sim, o Brasil está inserido no contexto. Outras potências mundiais. Ok? Pronto. Isso. Então vamos lá. Como é que eu vou acreditar na boa intenção falando de Brasil, falando do meu país que está inserido nesse contexto, quando gasta-se muito mal? Mas, Débora, eu acho que não tem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque a administração pública brasileira é uma coisa. Sim, podemos tratar dela. E agora nós estamos falando de uma coisa que é mundial. A nível mundial. Sim, mas Ananda, entenda, quem é que me garante que todos esses recursos serão repassados para atender a pobreza? Não existe. Quem são os super ricos do Brasil? Sim, Ananda, quem tem bilhões. Quem são os super ricos do Brasil? Entende? Essa pauta é muito menos brasileira do que global. Mas entenda. São 3 mil pessoas. Mas quem vai gerir esse recurso? Quem vai gerir esse recurso? Não é o Brasil, pode ter certeza. Não é o Brasil. Ai, pode ter certeza que não é o Brasil, entendeu? É por isso que essa pauta, ela não é para ser tratada de acordo... Não tem relação à administração pública com o Brasil. Entenda, com Ananda. Essa pauta, Presta atenção.
Vamos lá, deixa eu falar. Vai lá. Por que é que eu não consigo acreditar que existe uma preocupação real, uma preocupação real de nossos líderes, e eu estou agora falando de casa, porque eu posso falar de minha casa. O Brasil é minha casa. Quando o mesmo presidente, a primeira-dama do meu país, que tanto fala em pobreza, pessoas passando fome, se sente à vontade de gastar tanto em um evento que teve o Janja Palusa, 33 milhões, e por que é que não pega esse dinheiro para atender? Aí sim é você dar exemplo de preocupação. O que eu tô querendo dizer é que é uma incoerência o chefe maior da nação dizer que defende essa taxação de ricos, dizer que apoia, falar que apoia, mas o dever de casa não faz. E não faz também esse dever de casa quando arrecada muito e gasta mais do que arrecada. É um gestor irresponsável. Então, assim, eu não acho que... Até porque essas pessoas já contribuem. Esses super ricos, eles também já contribuem, eles pagam impostos. Então, eu não acho que é por aí. E, assim, é a minha visão. Claro. A minha visão é essa. Eu acho que o grande problema da desigualdade que existe no país, quem promove é o Estado. O Estado, de um modo geral, é que é o grande vilão. Porque ele já se mostrou ineficiente. Lembrando que o Estado não existe de 2022 para cá. Nós temos a democracia brasileira, né, desde que acabou-se... Mas em nenhum momento eu disse que seria, militar, que tem data. Então, nós temos aí uma construção histórica, já que você está falando. Então, a gente não tem só o PT no poder, a gente não tem... Então, é isso. Essa Mas pauta, que os números vêm se agravando, Ananda. Essa pauta, se agravou no governo de esquerda. Bolsonaro. Tivemos depende dificuldades do recorte, no governo Débora. Lula, exato. São muitos recortes. Mas essa, até o presidente da Argentina... Você está vendo como é que está a economia no nosso país? Olha, até é isso que eu tô aqui guardando para falar de Milei. Que era o mais resistente a essa pauta. Ele aceitou. Já aceitou e achou que é uma coisa justa. Porque assim, o presidente da Argentina, que ele é uma ultraliberal, o maior resistente de todos. Milei concordou. Depois dos debates no G20. Você quer comparar o governo Milei com o governo brasileiro? Não, eu Vamos lá? dizer da resistência que ele teve. Não tem nada a ver com comparação. É isso que eu tô tentando. Não, mas você mencionou Milei. Não tô porque comparando. Milei não concordou. Tem nem como, né? Não tem nem como. Ele era o mais concordou. resistente. Ele mesmo já até concordou. Então, assim, não é uma pauta Brasil. Bom, mas a pergunta aqui Brasil foi, também você acha, a pergunta foi, você acha, Débora, na sua visão? Não. Pronto. Não é, no meu ponto de vista, não é esse. O argumento não pode ser esse, do Brasil, entende? Porque não é a nível mundial, brasileiro. É uma pauta mundial, mas eu estou falando que é incoerente, Ananda, você ter ou na sua opinião, os outros países deveriam concordar e o presidente Lula não concordar com essa declaração final porque não dá exemplos. Olha, ou ele diria, eu não vou assinar. Eu queria saber o que tem um grande exemplo. Olha, e eu também, daqui a pouco nem tem brasileiro nessa lista. O péssimo exemplo maior do Brasil é essa, é a irresponsabilidade com o gasto público, né? Porque não dá para acreditar que preocupa com a desigualdade. Não existe preocupação real, meu Deus do céu. Quem é que, com as informações que tem até hoje, acredita que essas pessoas estão preocupadas assim, em desigualdade social? Débora, não existe! Como a gente costuma dizer, a gente precisa separar. Eu acho que você pode fazer essa crítica ao governo, eu até endosso em partes essa crítica, ponto. Mas taxar os super ricos, eu acho que é uma necessidade não apenas do Brasil, mas a nível mundial, porque sabemos que existe uma grande desigualdade social e financeira no mundo. Não estamos falando propriamente do Brasil. A pauta que você colocou, eu respeito e até endosso em partes, no que diz respeito ao governo brasileiro, à administração das finanças públicas, ponto. Isso é uma pauta. Agora, no que diz respeito, taxar os super ricos a nível geral, a nível mundial, eu acho que é consenso, como foi consenso do G20, inclusive com presidentes ultraliberal como o próprio Milei da Argentina, porque está claro que existe uma desigualdade social que é provocada pela concentração de renda, sobretudo no que diz respeito à tributação. Eu estou aqui com a relação dos países, essa relação é de 2023, do ano passado, inclusive, para ser justo aqui com a fonte, certo? Os países que têm a maior carga tributária, o Brasil está de 10º para trás, ou seja, a narrativa que o Brasil é um dos países que mais tem uma carga tributária não sustenta. A Irlanda, Austrália, Suíça, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, Canadá, Nova Zelândia, e vou parar por aqui, porque são mais de 10 países. O Brasil com esses países? Até chegar ao Brasil. Não, eu estou trazendo essa fonte, essa informação para dizer, a carga tributária no Brasil ainda não é uma das maiores, e se fosse, eu acho que deveria ser para aqueles que têm condições, porque a gente tem um buraco tributário, foi a palavra que a Ananda falou, eu até coloquei aqui, justiça tributária. A gente precisa fazer justiça tributária para redistribuir a renda que está concentrada na mão de poucos, enquanto muitos
passam fome, têm dificuldade. Ou a declaração final não é a nível de Brasil, é a nível mundial. Mas para que mais rico do que o Estado, Rodrigo? Certo. Então quer dizer todos que os estados, né? Não só o Brasil, mas os Estados Unidos, a França. O super rico, eu vou culpar o super rico pela pobreza, pela toda as mazelas. Ninguém está culpando. Até porque o super rico de hoje... Mas se estão querendo justificar os super ricos... O super rico de hoje, você vai dizer, ele não tem nada a ver com isso. Normalmente são os herdeiros que se perpetuam como super ricos. É herança que não é pagada, inclusive Débora, tributo. Que administra o seu estabelecimento. Do pai dela. Não, a gente está falando de pessoas que estão há muitos anos, inclusive, se a gente voltar lá atrás, no passado, historicamente, nós fomos colonizados, escravizados. Não nós apenas, né? Isso. Os povos originários que estavam em diversos lugares do mundo, e com isso, Débora, se foi produzido muita riqueza, Débora, que ficou nas mãos de países, e eles permanecem, e eles se perpetuam com essa riqueza. Mas, Amanda, a minha indignação... E hoje em dia a gente precisa de justiça, porque não pode... Os países tributária. da África, a gente não pode deixar que os países da África continuem sendo... Vão continuar, eu sinto te informar que vai continuar. Pois é, mas vai continuar porque a gente não... Mas o primeiro passo é fazer o que o G20 está tentando, então, que é fazer justiça tributária, taxando os super ricos. Porque você mesmo trouxe aqui há um tempo atrás, a gente paga muitos impostos. Não sei o que. Quem somos nós? Nós somos super ricos? Não, nós somos meros trabalhadores que estamos aqui. Você mesmo trouxe. Há pouco, nós pagamos um absurdo de imposto. Pagamos um absurdo de imposto, sabe por quê? Porque nossa renda não é condizente com a carga tributária que é imposta sobre nossos rendimentos. Você que é uma pequena empreendedora paga mais. Mas o grande problema não é as empresas, e sim o Estado, que é quem cobra essa tributação. Mas a taxa, exatamente, pois os estados do mundo agora querem diversificar essa taxa e gradativamente aplicar, sei lá, pro super rico. Porque se você pegar, talvez você pague mais impostos do que o super rico. E você acha isso certo? Ponto. Como é que você, pequena empreendedora, pagar... você paga mais impostos do que os super ricos? Hoje são 19/11. Isso. Vamos aguardar para ver o resultado disso daí, que a desigualdade ela vai continuar, porque na verdade não vai... Débora, pode continuar. Isso provavelmente não vai ver, Débora, porque isso vai ser um processo gradual. A gente provavelmente não vai ver. Mas é aquela história, ele plantava para alguém cuidar da gente. 13 horas e 8 minutos, Jornal do Meio-Dia. É só narrativa e blá, 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 blá. Pode até não mudar, mas a gente precisa ser otimista ou precisa ter uma iniciativa, e na história a gente precisa saber. Os primeiros que se dizem preocupados com essa desigualdade os chefes de Estados, os chefes de Estados, no plural, perfeito. É quem promove a desigualdade. Então, é muita hipocrisia dizer que se preocupa com quem passa fome, se você endossa e fortalece e para que isso se perpetue. É interessante para o Estado ter miseráveis ou não? Sim, em parte, ponto final. Então não venha com essa mas a iniciativa é importante, Débora. Não existe. Você tem o direito de não querer, não concordar com a taxação dos super ricos. Assim como quem pensa diferente, tem o direito de acreditar e de defender a taxação do super rico. É como eu disse, a discussão é: você concorda com a taxação dos super ricos ou não? Não. Você não concorda com a taxação do super rico? Não. Pronto. É a sua opinião. Embora você não se enquadre na condição de super rico, está longe disso. Mas posso ter opinião ainda, né? Eu acho que ainda não virou crime. Mas pode ter a sua opinião. Era isso que eu ia colocar, exatamente. Ou talvez a gente esteja perdendo alguma coisa aqui. E a gente está sentado numa bancada de ouro e a gente não sabe que essa bancada aqui é quebra do seu sigilo financeiro, viu, Débora? Quebra do seu sigilo financeiro. Eu lembrei aqui, para além da brincadeira, de Boulos no debate cobrando a quebra do sigilo do atual prefeito que se reelegeu lá de São Paulo e falou com essas palavras, né? Eu quero a quebra do seu sigilo bancário. Mas vamos lá, 13 horas e nós queríamos a prestação de contas do quanto ele gastou na campanha. 13 horas e 13 minutos.